Olha ela, eu já assisti Galileu Galilei. Ilustrando História. É interessante observar como gênios da nossa história fizeram grandes descobertas, mas erraram muitas vezes também. Realidades defendidas por grandes sábios durante séculos não estão necessariamente corretas. Exemplos claros disso podem ser vistos na vida do cientista italiano Galileu Galilei. Ele nasceu na cidade de Pisa em 1564 e durante sua vida contestou afirmações que até então pareciam evidentes, como por exemplo a de que a Terra estava no centro do universo e que o Sol e todos os planetas giravam em torno dela. Por mais absurdo que isso possa parecer para nós hoje, demorou muito tempo para o mundo aceitar que, na verdade, a Terra é que gira ao redor do Sol. E ainda que não tenha sido Galileu o primeiro a afirmar isso, ele foi um grande defensor desta ideia. Galileu não inventou o telescópio, mas o aperfeiçoou e foi o primeiro a fazer seu uso de forma científica, observando os astros no céu. Através de suas observações, Galileu descobriu, por exemplo, que a superfície da Lua não era lisa como se imaginava, mas cheia de crateras e montanhas. Observou que ao redor do planeta Júpiter giram 4 luas e descobriu também as fases do planeta Vênus, crescente e minguante. Mas em meio a estas e outras incríveis descobertas, Galileu também se enganou algumas vezes. Ele achava, por exemplo, que os cometas não existiam e que eram uma espécie de miragem. E também não acreditava que a Lua tivesse qualquer influência nas marés dos oceanos, algo que já se acreditava na época e que hoje sabemos pela ciência. Eu vou falar uma coisa. Não é a lua que faz mover. Não é a lua que faz mover a água. É o pó da lua. Que realmente acontece, mas não foi só no campo da astronomia que ele atuou. Dizem que certa vez, quando assistia a uma missa na Catedral de Pisa, Galileu observou como um candelabro pendurado no teto balançava e notou que, ainda que o balanço fosse diminuindo de amplitude, o tempo que levava de um lado para o outro não se alterava. Esta simples observação o levou a se aprofundar nos estudos sobre o pêndulo, o que contribuiu para o desenvolvimento de relógios muito mais precisos, algo essencial para a ciência e para as navegações. O bom senso nos levaria a crer que objetos mais leves caiam mais lentamente do que os mais pesados, não é mesmo? Pois Galileu chegou à conclusão de que, se não houvesse a resistência do ar, todos os corpos de qualquer peso ou forma cairiam na mesma velocidade. E ele estava certo. Este teste também foi comprovado na Lua, onde não há atmosfera. Quase 500 anos depois de sua morte, quando o primeiro astronauta chegou lá e soltou da mesma altura um martelo e uma pena, e ambos tocaram o solo exatamente no mesmo instante. Foi estudando, observando e fazendo experiências, acertando e errando, que Galileu Galilei tornou-se fundamental para a revolução científica, matematizando a ciência e ajudando a explicar como as coisas funcionam no nosso planeta e no universo onde estamos. Galileu Galilei nasceu na cidade italiana de Pisa em 15 de fevereiro de 1564. Era o filho mais velho de Vincenzo Galilei e Giulia Manati. Seu pai era um compositor conhecido, que tocava a laude, um instrumento de cordas. Quando jovem, Galileu ficou dividido entre treinar para se tornar um padre católico ou um médico em medicina. Seu pai o incentivou a estudar medicina, e Galileu seguiu o conselho de seu pai, iniciando um curso de medicina na Universidade de Pisa quando tinha 17 anos. Logo, no entanto, os planos de seu pai foram interrompidos. Aos 18 anos, Galileu tropeçou em uma aula de matemática, mudando sua vida e o curso da história científica. Para ele, a matemática parecia muito mais interessante do que a medicina, e rapidamente percebeu que a matemática parecia desempenhar um papel crucial na compreensão e na explicação do universo. Aos 22 anos, Galileu publicou um livro sobre o balanço hidrostático, o que ele havia inventado. Dessa maneira, seu nome ficou conhecido por outros cientistas. Apesar de seu progresso científico, o primeiro trabalho de Galileu foi como professor de arte. Com 24 anos, começou a ensinar a arte na cidade italiana de Florença. Ele não ficou muito tempo neste trabalho. Sua aptidão científica e matemática foi notada, e em 1589, com apenas 25 anos, foi premiado com a cadeira de matemática da Universidade de Pisa. Ele trabalhou em Pisa por 3 anos, antes de se mudar para a Universidade de Pádua, no norte da Itália, em 1592. Galileu se estabeleceu em Pádua, onde ensinou matemática, física e astronomia, fazendo muitas descobertas científicas importantes. Agora que nós sabemos um pouquinho da vida de Galileu e suas aptidões,
Vamos conhecer as incríveis descobertas que ele realizou ao longo de sua vida. Galileu foi a primeira pessoa a apontar um telescópio para o céu. Um erro muito cometido por aí, inclusive por mim nesse vídeo que publiquei em um outro canal há 2 anos atrás, é dizer que Galileu inventou o telescópio. Mas não, ele não inventou o telescópio. Quem inventou esse objeto que hoje chamamos de telescópio foi o holandês Hans Lippershey. Galileu, na época, ouviu histórias sobre a nova invenção e acabou criando a sua própria versão dela. Com o telescópio, Galileu descobriu as 4 maiores luas de Júpiter: Io, Europa, Ganímedes e Calisto. Descobriu também as fases de Vênus. Descobriu que Vênus tem fases como a Lua, variando da fase crescente à fase cheia. Essa foi uma das primeiras evidências práticas e observacionais de que o Sol fica no centro do sistema solar. Foi o primeiro a observar os anéis de Saturno. No entanto, ele não os descreveu como anéis, mas sim como espécie de orelhas. A verdade é que Galileu não entendeu muito bem o que era aquilo. Ele havia deduzido que eram 2 satélites ao lado de Saturno, mas eles não mudaram de posição de uma noite para outra. Só em 1655, Christian Huygens descobriu que eram anéis. Galileu descobriu as montanhas lunares. Com isso, ele derrubou outra ideia aristotélica da época, que dizia que a Lua possuía uma superfície lisa e perfeita. A confirmação de que a Via Láctea é composta de muitas estrelas veio em 1610 com Galileu. Antes, não se tinha certeza de que aquela imensidão de pontos brilhantes eram milhões de sóis como o nosso. Galileu foi sim a primeira pessoa a observar Netuno. Sabemos disso pelos seus desenhos em seu caderno. Ele observou que aquela estrela estava se movendo ao contrário das outras estrelas, portanto, movia-se como um planeta. Nos tempos de Galileu, os planetas Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno eram conhecidos há milhares de anos, e nenhum outro era contemplado. Infelizmente, Galileu perdeu o controle da estrela em movimento que havia encontrado. Netuno só foi oficialmente descoberto em 1846. Estabeleceu que, se não houver resistência do ar, tudo cairá no chão na mesma proporção, independentemente do seu peso. A gravidade acelera todos os objetos igualmente, independente da sua massa. Descobriu que, quando a gravidade acelera qualquer objeto, o objeto acelera a uma taxa constante. Por exemplo, uma bola que cai por 1 segundo percorre a distância de 1 unidade. Uma bola caindo por 2 segundos percorre uma distância de 4 unidades. Uma bola caindo por 3 segundos percorre uma distância de 9 unidades e assim por diante. Identificou também que qualquer coisa lançada ou disparada na Terra, como uma pedra ou uma bala de canhão, voa por um caminho curvo e que a forma da curva é uma parábola. Afirmou o princípio da inércia. Um corpo que se move em uma superfície nivelada continuará na mesma direção a uma velocidade constante, a menos que seja perturbado. Isso mais tarde se tornou a primeira lei do movimento de Newton. Galileu tentou medir a velocidade da luz, mas descobriu que era muito rápido para ele medir. E Galileu também inventou o que viria a ser o primeiro termômetro, que era composto de pequenas bolas de vidro que variavam de posições de acordo com a temperatura. O fim da vida de Galileu foi relativamente triste. Ao longo de toda a sua vida, Galileu enfrentou sérios problemas com a Igreja Católica, sendo obrigado até mesmo renunciar suas descobertas sob a ameaça de pena de morte. Foi nessa época que ele disse uma frase marcante em sua vida: "Não me sinto obrigado a acreditar que o mesmo Deus que nos dotou de senso, razão e intelecto pretendeu que evitássemos o uso deles." Galileu foi finalmente condenado à prisão domiciliar. Passou 8 anos de sua vida preso em sua casa na cidade de Arcetri, onde morreu cego no dia 8 de janeiro de 1642. Com o passar dos anos, a Igreja Católica começou a remover gradualmente as ordens de proibição de alguns dos livros de Galileu, ou permitiu a publicação de versões editadas. Demorou até 1835 até que tudo o que Galileu havia escrito fosse aprovado pela Igreja. 20 anos atrás, no dia 31 de outubro de 1992, o Papa João Paulo II reconheceu os enganos cometidos pelo Tribunal Eclesiástico que condenou Galileu Galilei. E essa foi uma breve biografia de uma das maiores mentes que já viveram neste planeta. Uma das principais fontes que me ajudaram a produzir Galileu Galilei nasceu em Pisa em 15 de fevereiro de 1564, apenas 3 dias antes da morte de Michelangelo, um dos maiores intelectuais da Renascença. Galileu estudou medicina por vontade do pai, na Universidade de Pisa, desistindo 2 anos mais tarde para estudar matemática. Aos 20 anos, realizou sua primeira descoberta científica, observando a oscilação do candelabro, que pendia do teto da Catedral de Pisa. Mediu o tempo de duração das oscilações e sincronizou com as batidas de seu pulso. E notou que as oscilações eram regulares.
Assim, depois de realizar algumas experiências, concluiu que o pêndulo de determinado comprimento leva o mesmo tempo para fazer o mesmo número de oscilações, independente da sua amplitude. Com essa descoberta, foi possível medir a frequência do pulso dos doentes. Galileu criou diversas invenções. Entre elas estavam o compasso geométrico militar, que era um objeto utilizado para realizar cálculos e operações aritméticas para comparar os lados de triângulos semelhantes. Também criou o termoscópio, que é uma espécie de medidor de pressão, e também inventou o termômetro, baseado na densidade dos líquidos, que é bem parecido com os termômetros de hoje em dia, mas os de hoje levam outros materiais que os tornam mais precisos. Inspirado em Arquimedes, Galileu criou sua balança hidrostática, que era usada para identificar os componentes de um objeto, assim evitando fraudes. Entre tantas invenções importantes, uma se destaca, que é a criação do telescópio, que basicamente surgiu da seguinte forma: Galileu estava andando tranquilamente, quando de repente começa a escutar da boca do povão uma nova invenção que estava por surgir, que era uma luneta criada por um cara cujo nome eu não sei, que podia ampliar a visão humana em 3 vezes. Galileu rapidamente correu para sua casa e desenvolveu a sua própria luneta, que no início podia ampliar até 10 vezes a visão humana, mas depois de algumas melhorias, ela chegou a ampliar a visão humana em 32 vezes. Com essa invenção, Galileu conseguiu realizar diversas análises e descobertas. Ao apontar seu telescópio para a Lua, em novembro de 1609, Galileu mostrou que a superfície da Lua não era polida, regular e de uma esferidade perfeita, mas sim áspera e irregular, cheia de vastas proeminências e cavidades profundas. Galileu também desmitificou Aristóteles em diversos aspectos, mas o mais interessante foi o dos corpos, onde Aristóteles dizia que jogando 2 objetos de diferentes pesos, tocaria primeiro o solo aquele que possuía a maior massa. Realizando testes com objetos de diferentes pesos na Torre de Pisa, Galileu mostrou que a teoria de Aristóteles estava errada, porque na prática os 2 objetos tocam o chão ao mesmo tempo, independentemente do seu peso. Galileu foi condenado em 1633 pela Inquisição à prisão domiciliar permanente em sua casa de campo, em Arcetri, no sul de Florença, Itália. Foi obrigado a renegar suas descobertas. Logo depois, Galileu morreu cego em sua casa em Arcetri, no dia 8 de janeiro de 1642. Em 1922, a igreja reconheceu o erro cometido. Até mais.